Oi, gente! Hoje eu vim falar com vocês sobre pontos alongados. Vocês provavelmente já viram alguém usando o ponto alongado, mas eu vim explicar para vocês o que é o ponto alongado, como fazer e onde usar. Tem muita dica legal, presta atenção! O que é o ponto alongado? Ele é um ponto com uma correntinha na base. Então, se no gráfico a gente faz ponto baixo assim, o ponto baixo alongado, ele tem uma correntinha agarrada nele. Meio ponto alongado. Ponto alto alongado. Então, vamos para a prática. Eu fiz uma basezinha aqui só para ficar mais fácil de segurar. Então, ponto baixo como é que é? A gente puxa uma alça do próximo ponto e fecha, certo? O ponto alongado, você sempre, quando tiver nesse momento aqui de primeira alcinha puxada no próximo ponto, você vai fazer uma correntinha. E depois você vai continuar o ponto, que no caso do ponto baixo é só fechar. Então, o ponto baixo alongado, você vai puxar a alcinha, vai fazer uma correntinha e vai fechar o ponto. Todo ponto alongado é feito com essa correntinha. Então, meio ponto alto como é que é? A gente laça a linha, puxa uma alcinha do próximo ponto e fecha eles todos juntos, né? Fecha as alças todas juntas. O meio ponto alto alongado vai ser começando do mesmo jeito. E quando você estiver nesse momento aqui, de acabou de puxar a alcinha, você vai fazer a correntinha e vai terminar o ponto do mesmo jeito. Então, meio ponto alto alongado, puxa a alcinha, faz a correntinha e fecha normalmente. O ponto alto, como é que é? A gente laça a linha, puxa a alcinha, passa por 2 e passa por 2 para terminar o ponto, né? Então, o alongado, a gente vai laçar a linha, puxar a alcinha, fazer uma correntinha, passar por 2 e passar por 2. Entenderam a lógica do negócio? Ó, vamos de novo. Ponto alto alongado. Puxei a alcinha, fiz a correntinha, passei por 2, passei por 2. Então, para que se usa isso? Você pode usar o ponto baixo alongado ao invés de fazer o meio ponto. Você pode fazer o meio ponto alongado ao invés de fazer o ponto alto. Você pode fazer o ponto alto alongado ao invés de fazer o ponto alto duplo. Isso é uma coisa que eu faço muito, porque às vezes o ponto alto duplo fica muito desengonçado. E eu gosto de fazer o ponto alto alongado no lugar do ponto alto quando eu estou fazendo ponto bolha, porque a bolha fica com formato mais bonitinho, ela fica maiorzinha com formato mais bonitinho. Uma maneira que o pessoal costuma usar muito o ponto alongado é para iniciar sem correntinha. Então, normalmente a gente faz a correntinha e faz ponto baixo em cima da correntinha, né? Então, o ponto alongado, como ele tem uma correntinha na base, você pode usar essa correntinha. Então, você vai fazer o próximo ponto entrando nessa correntinha. Ó, puxei a alça, fiz a correntinha. Então, isso aqui na ponta da minha unha é a correntinha. Eu vou fechar o ponto. Eu peguei a mania de botar na unha, assim, ó, fiz a correntinha, boto a unha ali. Porque dependendo da cor da linha que a gente está trabalhando, a gente se perde. Mas é isso aí, a gente vai trabalhar sempre na correntinha que foi feita no ponto alongado anterior. Então, correntinha, fechei. E assim você começa um trabalho sem correntinha. Eu vou mostrar como é que começa. Você faz o nó corrediço, né? Faz duas correntinhas. Então, aí na primeira correntinha você já vai fazer o ponto alongado. Então, puxei a alça, fiz a correntinha e fechei o ponto. Aí o próximo ponto eu já vou fazer nessa correntinha que eu fiz no ponto anterior. Ó, puxei a alça, fiz a correntinha,
fechei o ponto. Puxei a alça, fiz a correntinha e puxei o ponto. Agora vamos ver uma maneira legal de usar isso aqui? Vamos colocar em prática o conhecimento? Eu vou mostrar para vocês como que eu já usei esse ponto alongado. Essa foto é de um bonequinho que eu fiz anos atrás. Eu não tenho mais o boneco, não tenho nenhuma foto decente dele. Então, desculpa aí, gente. Mas olha só. A cabeça era uma bolinha, eu vim trabalhando, espiral. Quando eu cheguei aqui, eu fiz as correntinhas, trabalhei nas correntinhas, trabalhei na cabeça. E quando chegou aqui, eu ia fazer o quê? O que que eu podia fazer? Eu poderia colocar outro pedaço de linha aqui, fazer as correntinhas, arrematar e depois voltar a trabalhar com essa linha e trabalhar nessas correntinhas que eu fiz, né? Mas eu já conhecia o ponto alongado. Então, o que que eu fiz? Eu fiz o ponto baixo alongado até chegar aqui. E aí, como o ponto baixo alongado, ele também deixa uma alcinha sobrando, igual quando você trabalha com uma correntinha, eu fiz crochê oval, trabalhando nas alcinhas que sobraram, aí trabalhei na cabeça, trabalhei nas alcinhas livres das correntinhas que eu fiz aqui e continuei trabalhando em espiral. Legal, né? Essa blusinha também é bem antiga, também não tenho mais e a melhor foto que eu tenho é essa. Foi mal, gente. Eu trabalhei com ponto alto, fiz carreiras circulares, essa parte toda aqui, carreiras circulares fechadas. Eu fazia carreira e fechava, fazia carreira e fechava, fazia carreira e fechava. Quando chegou aqui para fazer a manga, eu fiz as correntinhas, trabalhei nas correntinhas, trabalhei na base e quando chegou aqui, eu fiz exatamente o ponto alongado. Eu fiz o ponto alongado até aqui, eu só não trabalhei em espiral porque as mangas têm que ficar abertas, né? Então, eu continuei trabalhando em carreira, copiando meio que essa parte aqui até aqui, né? Fazendo a gola no meio, depois eu fechei e costurei aqui, costurei a parte de trás da blusa e costurei aqui. E aí as manguinhas ficaram abertas. E por que que eu resolvi falar isso com vocês agora? Porque isso é uma opção para fazer o colete do soldado. Quando eu fiz esse colete para o soldadinho do meu marido, eu fiz exatamente assim, eu vim fazendo, trabalhando em carreira, cheguei aqui, fiz as correntinhas, trabalhei nas correntinhas, aqui eu fiz os pontos alongados e depois eu virei o trabalho e continuei fazendo as outras carreiras. Então vamos à prática. Se eu quisesse fazer uma blusinha disso aqui, né, fazer aumentos dos dois lados, como é que eu faço? Eu vou fazer correntes, fiz 4 correntes, vou trabalhar nessas correntes, vou trabalhar nos pontos da base. E aí agora, como eu disse, quais seriam as minhas opções? Eu poderia soltar aqui, entrar aqui, pegar um outro pedaço desse fio, fazer correntinhas aqui, voltar para cá e trabalhar nessas correntinhas. Mas a maneira mais fácil é com o ponto alongado. E aqui eu já faço o primeiro ponto alongado no mesmo lugar que o último ponto que eu fiz. Então, eu vou entrar aqui, vou puxar a alcinha, fazer a correntinha e fechar o ponto. Entro na correntinha do ponto anterior, puxo a alcinha, faço a correntinha e fecho o ponto. Entro na correntinha do ponto anterior, puxo a alcinha, faço a correntinha e fecho o ponto. Então, agora ele aqui já tá com 3 pontos e aqui ele tinha 3 pontos que eu fiz nas correntinhas. Então, ele já tá igual dos dois lados, sem precisar colocar outro pedaço de fio, sem precisar emendar fio. Eu espero que vocês tenham gostado da dica.